rápido, segundo vídeo sobre o purificador de água natural da Consul. Esse aqui, classe A, é aquele que tem o maior poder de purificação, registrado pelo Inmetro, beleza? No primeiro vídeo ali você teve a instalação passo a passo, o procedimento de 5 litros para você poder fazer a utilização normal dele, tá? Você que fez todos os procedimentos e mesmo assim ainda está saindo com água esbranquiçada, você percebe ali que parece que é cloro, você vai precisar fazer um outro procedimento aqui, uma medição e corrigir o problema, beleza? Então vamos fazer de forma bem fácil aí, muito fácil. Você vai precisar de um copo de 250 ml ou um medidor, tá? Seria melhor um medidor. Um cronômetro, tem no celular de todo mundo aí, beleza? Então vamos lá. Pessoal, antes da gente fazer a medição, explicação rápida aí, né? No manual consta, de qualquer purificador, consta vazão mínima e vazão máxima. E pressão mínima de abastecimento e pressão máxima. Se ele tiver com pressão de entrada em excesso, esse é um problema que deixa a gente mais preocupado. E por quê? Ele pode também romper o filtro, né? O elemento filtrante dentro do refil pode não aguentar e começar a jogar todo o carvão ativado junto com a água que você vai estar colocando num copo e tudo mais. Você não vai acabar bebendo porque você vai ver que é como se fosse um café bem mais grosso, ele é bem granulado. Você olhando o manual, você vai ver também que ele tem ali um limite de filtragem do cloro. Então ele consegue segurar até 75%. Só que esse 75% está dentro do que? Da margem de pressão de água. Se a pressão vier acima, ele também não vai conseguir segurar. Vai começar a passar impurezas. Tá? Então isso é muito importante. Tá? Então agora, ó, terceiro dia de uso, ele já está normalizado. Beleza? Uma outra coisa também que o excesso de pressão causa é o que? Esse botão ficar muito duro para acionar. Agora ele já está, ó, já está mais fácil, né? Então você consegue acioná-lo parcialmente para você ter aí o enchimento manual. Então é o seguinte, para a gente conseguir saber qual é a nossa pressão de entrada, a gente pode estar fazendo isso com os dados que o próprio fabricante nos dá, né? Então assim, se você converter os dados ali máximos de vazão, que é o que? O quanto que ele vai liberar de água já filtrada, você consegue estar convertendo em unidades até chegar em ml e em segundos. Então ali você vai ver no manual ali que vai estar dando, no máximo, em condições normais de uso, 120 litros para 1 hora, né? Então você não vai ficar 1 hora ali cronometrando e tirando 120 litros para ver se está dando a mais ou a menos. Então você converte, você consegue chegar num copo de água aí um pouquinho mais de 250 ml. No nosso caso aqui a conta exata máxima é 266 ml em 8 segundos, beleza? No final eu explico como é que você faz essa conversão de forma muito fácil, até para você comparar com o teu manual aí, porque de repente o teu filtro não é esse mesmo modelo, então ele tem uma vazão um pouco diferente. Então aqui no nosso caso vai ser o seguinte, 266 ml em 8 segundos. O mínimo é 133 ml. Qualquer valor entre máximo e mínimo, você pode ficar sossegado que está trabalhando dentro do especificado pelo fabricante, beleza? Você vai ter que acionar o cronômetro e ao mesmo tempo acionar a liberação de água, tá? E aí você não precisa se preocupar em parar o cronômetro. O que você vai fazer é o seguinte, na hora que der 8 segundos, você tem que fechar o filtro no 8º segundo certinho, tá? Então vamos lá, 1, 2 e... Pronto, fizemos aqui. E aí a gente compara, tá? Olha, tá aqui, tá vendo? Ele tá dando entre 250 e 300. Então aqui a gente pode imaginar mesmo que ele está dentro de uma linha entre 266 a 270 ml. Ou seja, está no limite do limite máximo aí. Bom, uma coisa que precisa ser dita, é o seguinte, conforme você vai utilizando essa vazão vai diminuir.
dependendo do horário, dependendo do dia, dependendo da utilização de água de todo mundo, a pressão de entrada pode cair. A pressão de água, esse procedimento aqui que eu estou te mostrando, é individual de cada um, tá? Então, numa rua pode ter uma pressão maior do que na outra rua. Quanto mais longe você tiver da bomba de abastecimento da região, menor vai ser sua pressão, tá? Então, assim, o meu filtro está ligado direto na rede da rua. A caixa d'água eu acho um pouco perigoso, porque não é algo que você está fazendo uma limpeza constante ali. Então, tudo isso daí influencia. Então, não tem jeito, você tem que fazer, tá? A primeira vez que eu fiz o teste, eu liguei ele direto. Não tinha o redutor. Ele foi para 400 a 500 ml. Então ele estava com muita pressão de entrada. Então eu liguei o redutor e ele conseguiu cair para uma linha máxima. Uma coisa importante dizer também é o seguinte, né? Antes de você sair devolvendo o filtro, que é o que está acontecendo bastante, qualquer interrupção da rede de água, ele impregna, está tão impregnado toda a rede de abastecimento, inclusive a rede da residência, está tão impregnado de cloro nas paredes dos canos da tubulação, que na hora que essa água vem, ela é bem comum, ela vem carregada de muito cloro. Então, por mais que esse filtro consiga segurar 75%, é tanto cloro que esses 25% acaba aparecendo aqui. Então você vai ver a água esbranquiçada, vai ver subindo bolinhas, tudo mais, né? Então isso é bem comum de quase todos os filtros. O que você tem que fazer nesse caso aí, quando há uma interrupção de fornecimento de água? Você vai ter que pegar e fazer o procedimento lá do primeiro vídeo, que é o dos 5 litros de água, beleza? Ah, mas qual que é? Pô, dá essa moral pra gente aí, vai lá no primeiro vídeo, que é o anterior a esse vídeo, tá? Então dá uma olhada no canal, vai lá no finalzinho do vídeo que você vai ver os procedimentos técnicos que você tem que fazer antes do primeiro uso. Essa parte aqui é para você que vai precisar reduzir a pressão ali, ou seja, usar o redutor, né? Mas antes disso aí, vamos aproveitar e vamos fazer aquela continha. O que você precisa ver no manual do teu aparelho aí? Qual que é a vazão máxima nominal, né? Ou seja, o quanto que aproximadamente ele vai estar liberando de água numa pressão de abastecimento máxima normal, tá? Então ali, entre mínimo e máximo, ele já está mostrando ali que é entre 60 litros a 120 litros em 1 hora, né? Então a gente tem que pegar pelo valor máximo, 120 litros dividido por 60, que são os minutos. Então a gente vai converter a hora em minutos e a gente vai converter 120 litros, né, em litragem por minuto e não por hora, tá? Então aqui a gente vai ter em 1 minuto 2 litros, tá? Então agora aqui a gente precisa converter um pouquinho mais para, em vez de ficar 1 minuto medindo, a gente fique menos, fique alguns segundos, né? Então a gente vai converter o litro em ml, tá? Então 2 litros significa 2.000 ml e a gente vai dividir por 60 de novo, que aí a gente vai ter o que? O segundo, tá? Então são 33,33 ml por segundo, tá? E aí a gente multiplica por 8 segundos, a gente vai chegar perto aí de um copo, né? Um copo d'água de 250 ml, para a gente poder ter essa noção aí, beleza? Então é isso, é essa conta que você precisa estar fazendo aí para estar dentro de 250 ml para poder saber se está com muito excesso de alimentação ou se não, beleza? Então 266 representa o que? Representa os 120 litros por hora. 133,33 ml em 8 segundos, os 60 litros por hora. Então, entre 133 e 33 a 266 e uns quebradinhos, é o máximo ali, é o limite que você tem entre mínimo e máximo em 8 segundos para trabalhar. Ah, primo, mas o meu manual está falando diferente, está dando mais litros ou menos litros no máximo. É só você fazer essa conta aqui que você vai estar chegando no resultado ideal para o teu filtro aí em 8 segundos.
Bom, e agora a gente vai para a fase do redutor, tá? Redutor é o seguinte, né? Redutor, eu estou usando o meu lá. Então, para não tirar ele de lá, ficar toda hora tira e põe mangueira e acabar criando de repente aí um vazamento que não tem lá, então eu vou usar como exemplo a tampa, a parte de trás da caneta. O redutor lá é muito parecido com isso aqui é um tamanho bem menor, tá? Por quê? Ele entra aqui, né? Isso aqui não vai entrar, né? Que é quase da mesma espessura, mas ele lá, ele entra aqui e tem um furo do centro dele menorzinho, então ele vai obstruir a passagem de água. Então isso aqui eu vou usar só como exemplo. Você vai pegar, vai colocar ele dentro da mangueira, vai apertar até ele ficar assim, ó, tá? Ele encosta essa parte de fora aqui, que tem essa parte bem maior, ele vai encostar aqui assim. E aí o segredo qual que é, né? Colocou ele, você vai perceber o seguinte: se você tinha colocado ele sem nada, você vai perceber que ele entrava e a marcação que você fez, ou a marcação que veio da tua mangueira, estava rentezinha aqui assim, ó, né? E aí a partir do momento que você colocou ele não fica mais rente, ele fica para fora. Ele vai ficar 1 milímetro mais comprido, então a marcação que vem já não vai ser mais suficiente, ela vai ficar um pouquinho mais para fora mesmo. Então você pode, a título de curiosidade, de encargo de consciência, vem com uma régua e faz a marcação da onde está 1,6, né? Você vai ver que vai fazer uma segunda marcação, né? E aí, na hora que você encaixar, você vai ver que ele vai estar zerando na marcação nova, tá? E aí você vai ter a confirmação perfeita que você encaixou ele até o fim. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ajudado aí. Espero que vocês gostem dos nossos vídeos. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.